Hoje nós iremos falar sobre o sistema urinário. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço a matéria de anatomia animal. Bom, o que iremos falar hoje? Nós iremos saber o que é o sistema urinário, qual a sua função e quais são os órgãos que esse sistema possui. Então vamos começar sobre o que é o sistema urinário. O sistema urinário, ele é, ou chamado também de aparelho urinário, ele é um sistema responsável por produzir, armazenar temporariamente e eliminar a urina. O que é a urina? Que é um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no nosso organismo e também de resíduos oriundos do nosso metabolismo que é produzido. A seguir, nós iremos falar mais um pouco sobre esse importante sistema que é essencial para garantir a manutenção e o equilíbrio do nosso corpo. Bom, vamos saber qual é a função do sistema urinário. O sistema urinário não possui apenas uma função, ele possui vários, sendo produzir, armazenar e eliminar a urina, regular o volume e composição química do sangue, eliminar através da urina resíduos que não são mais utilizados pelo nosso organismo, proporcionar o equilíbrio de minerais, sendo cálcio, sódio, ferro, fósforo, magnésio e entre outros, e também auxiliar na produção e regulação de hemácias, que são as nossas células sanguíneas vermelhas. Vamos ver um pouquinho melhor quais são os órgãos do sistema que compõem tal importância. Aqui nós podemos ver, são os órgãos do nosso sistema urinário, este é o nosso sistema urinário. Então aqui nós possuímos os rins, que são, em total, o que a gente encontra no nosso corpo são 2. Nós temos os ureteres, também encontrados em 2 no nosso organismo. Nós temos a bexiga e bem na pontinha da bexiga nós temos a uretra. Vamos ver melhor por dentro quais são esses rins e quais são as importâncias que esses órgãos possuem dentro do nosso corpo. Vamos começar pelos rins. Os rins, eles são encontrados em números de 2 no nosso corpo, sendo eles os órgãos responsáveis pela produção da urina. Eles estão localizados na parede posterior do abdômen e abaixo do diafragma. Eles possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, peso cerca de 120 a 280 gramas, e ele possui um formato parecido com o formato de feijão, apresentando uma borda convexa e outra borda côncava. Na parte côncava, nós encontramos uma região chamada de hilo, que é o local onde entram e saem vasos sanguíneos, entram nervos e saem os ureteres. Vamos ver melhor dentro desses rins como eles são? Ampliando melhor, nós vemos assim. Esse é um rim, onde nós podemos ver 3 partes importantes. Uma parte mais clara, que é essa daqui de fora, que é chamada de córtex, que é a camada mais externa, a parte mais externa do nosso rim. Nós vemos essas partes mais escuras aqui, onde se liga o uréter, que é chamada de medula. Ela está localizada mais internamente e é possível visualizar as regiões mais escuras. Essa parte aqui onde tem várias coisas entrando é chamado de hilo, que é onde entram e saem os vasos sanguíneos, os nervos e também os ureteres. Voltando, quais são as funções do rim? Eles filtram o sangue, eles regulam o seu volume e a sua composição, eles atuam na regulação do pH e na pressão do sangue, eles excretam resíduos e eles ajudam também na produção de hormônios. Mas nós vimos o nosso, mas como seria o rim dos outros animais? Vamos olhar também. Os peixes. Os peixes, eles apresentam um rim em um formato diferente, um pouco mais compridinho, assim, podemos notar. Os anfíbios. Essa é uma imagem dos anfíbios, eles também possuem 2 rins, tudo bonitinho, assim. Um pouquinho mais redondo, um pouco diferente dos rins dos mamíferos. Os répteis, eles apresentam um rim um pouco espiralado ou em forma de bolinhas, um pouco diferente dos nossos. As aves apresentam assim os rins. E os mamíferos, como já conhecemos, esse é o nosso, um formatinho de feijão. Bom,
Agora vamos para o uréter, que eles são ductos que levam a urina do rim para a bexiga. E eles são também encontrados no nosso corpo de 2 e cada um parte de um rim e se liga na bexiga. Em média, os ureteres eles apresentam cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento e chegam a ter 4 a 5 milímetros de diâmetro. Aqui nós vemos mais internamente um uréter. Ele possui 3 camadas. A primeira camada é chamada de camada mucosa, que constitui a parte mais interna do órgão. A segunda camada é chamada de camada muscular, que é composta por 2 camadas musculares lisas, uma interna e uma externa. E nós temos a terceira camada, que é chamada de camada adventícia, que é a camada mais externa, onde se encontram os vasos sanguíneos e as fibras nervosas. A função do uréter é conduzir dos rins até a bexiga a urina. Agora nós vamos para a bexiga. A bexiga ela é um órgão muscular oco que serve de reservatório para a urina. E conforme essa bexiga ela vai enchendo de urina, conforme aqui vai se acumulando, ela vai se distendendo, ela vai aumentando de tamanho. E por isso, aqui nessa região que liga a bexiga e a uretra, possui músculos aqui nessa região, pois quando vai enchendo, você não soltar essa urina. Então, ela prende. Conforme ela vai enchendo, ela vai sentindo. Quando essa está cheio de urina, esse músculo vai avisar para você que você está cheio e você tem que esvaziar. E aí, esse músculo é utilizado para isso. A função, então, da bexiga é armazenar a urina e lançá-la na uretra. Agora, nós vamos para o último órgão do sistema urinário, que é a uretra. A uretra ela é um órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. Nós, humanos, nos mamíferos, no homem, a uretra ela apresenta um comprimento maior que o da mulher, ou seja, o comprimento médio do homem é de cerca de 20 centímetros e ela pode ser dividida em 3 porções: a prostática, a membranosa e a cavernosa ou peniana. A prostática ela é um pouco mais próxima da bexiga e é no interior da próstata. A membranosa ela possui cerca de 1 centímetro de extensão e ela se conecta com a cavernosa, onde essa se localiza na parte interna do corpo cavernoso do pênis. A uretra da mulher apresenta cerca de 4 centímetros de comprimento. Vamos ver essa diferença? Então, vamos lá. A do homem, nós temos aqui a prostática. Ela fica nessa região aqui, próxima à bexiga, dentro da próstata. A membranosa fica aqui assim, cerca de 1 centímetro. E a peniana, ela fica aqui, ao longo do pênis. O da mulher já é menor, ela já é de cerca de 4 centímetros, ou seja, ela já liga a bexiga à parte da vagina e com certeza é consideravelmente menor. Então, esses foram os órgãos do nosso sistema urinário e eu agradeço a presença de todos.